Oi, gente. Pois é, Donald Trump escapou do impeachment. Isso é muito previsível. Eu tinha dito aqui no canal lá atrás que isso iria acontecer. A maioria republicana no Senado, diante de um presidente com alta popularidade na base republicana, dificilmente seria empichado. E deu no que deu, né? A gente já sabia que isso iria acontecer. Mas vocês podem estar meio chateados, porque imagino que a maior parte do meu público não tenha muita simpatia pelo Donald Trump, mas tem um lado bom disso ter acontecido agora. Por quê? Porque se acontecesse um mês antes das eleições, a gente basicamente só ia ouvir o Trump repetindo 300 vezes que ele foi injustiçado e tentaram processar ele. Acontecendo agora, isso tende a diluir e eu vou analisar essa e outras questões relacionadas à política americana no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes. Não é? O único senador republicano que votou a favor da obstrução de justiça foi o Mitt Romney, que já é um desafeto antigo do Donald Trump, e por isso fez esse voto aí. Como eu estava explicando na introdução, o fato do impeachment ter sido finalizado agora tem um lado positivo muito importante. Qual é? O ciclo de notícias no mundo de hoje, mesmo uma notícia desse tamanho, vai ter uma semana, duas no máximo na mídia. Se estivesse perto da eleição, talvez o Trump conseguisse arrastar por um mês. Isso porque ele iria associar isso aos discursos. Mas se ele estiver ainda falando disso daqui a 3 meses, vai ficar ridículo para ele, que ele já é uma figura bem ridícula em geral. Mas por que isso é importante? Porque significa que daqui a 2 ou 3 semanas, provavelmente, ninguém vai estar falando mais de impeachment e nos Estados Unidos e na política americana nós vamos estar falando das primárias democratas. Para quem não sabe, não vai ter primárias republicanas porque a popularidade do Trump é tão grande que ele vai ser o indicado do Partido Republicano para concorrer nas eleições no final do ano, como nós já sabemos, né? Já nos democratas existe uma disputa interna no partido para ver quem vai ser o candidato que vai concorrer com Donald Trump. Nós já temos os resultados praticamente finalizados em Iowa, deu empate técnico entre Pete Buttigieg e Bernie Sanders, vão sair com a mesma quantidade de delegados, então, enfim, Bernie ali está empatado com Pete e Biden ficou lá atrás. Mais notícias boas nesse quesito. Por quê? Porque Biden ter ficado tão lá atrás provavelmente vai ter um impacto em New Hampshire, que Bernie já lidera com uma margem muito boa, e se ele conseguir confirmar isso, ele vai levar para Nevada e South Carolina uma chance de apertar o cerco nesses dois estados, e seria muito interessante ver isso acontecer, não é? Se Bernie faz isso, muda muito da política americana por lá. Bem, trazendo os votos do impeachment, eu vou abrir aqui, né, como é que foi que aconteceu? Ele foi inocentado com 52 votos contrários e 48 a favor em relação ao abuso de poder, que esse voto aí extra foi o do Mitt Romney, mas o Mitt Romney não votou a favor da obstrução de Congresso, por isso deu 53 a 47 quanto à obstrução de Congresso, né? Enfim, é basicamente isso daí que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao impeachment. Ele tinha sido acusado de obstrução de Congresso e abuso de poder, e pesam sobre Donald Trump várias outras acusações que nem foram utilizadas, não é? Tem todo aquele caso envolvendo a Ucrânia, que ele pediu para o presidente ucraniano investigar o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, para pegar a sujeira em relação a ele, e existem problemas em relação ao Hunter Biden, porque o Hunter Biden não tem nenhuma qualificação para estar no conselho de uma empresa de energia, ganhando um dinheirão e claramente trabalhando em tráfico de influência com o seu papai, não é? Então, o que Trump fez, obviamente, foi legal na carta, né, na comunicação com o presidente da Ucrânia, mas também existe corrupção ali do lado do Joe Biden, do filho dele e tudo mais. Mas o fato de existir essa corrupção, como esse julgamento se dá no Senado, e o Senado americano é
tão politizado quanto o nosso Senado e o nosso Congresso, isso leva a uma decisão eminentemente política, né? A aprovação de Trump entre os republicanos beira os 93%, 94%. É uma aprovação altíssima, porque ele fez muito do que ele disse que ia fazer para os republicanos, né? Para os republicanos. Embora a classe trabalhadora que votou em Trump e não é republicana, a classe trabalhadora que é predominantemente independente, e até uma parte dos democratas que votou em Trump porque ele disse que ia estar do lado da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora o abandonou, mas ela, em parte, mas ela não é tão levada em conta nessas pesquisas que interessam aos republicanos, porque eles pesquisam fundamentalmente os republicanos, as pessoas registradas como republicanos. E quando eles percebem que o apoio na base está tão intenso ao Donald Trump, eles dizem, olha, não tenho condições de votar contra um presidente com esse nível de aprovação nas bases, né? Fundamentalmente pela política de imigração do Trump, especialmente pela política também relacionada a acordos comerciais, que ele barrou alguns acordos comerciais. Isso deveria agradar parte da classe trabalhadora. O problema é que não houve um resultado uniforme desse bloqueio a acordos comerciais e por isso não há uma, como é que eu diria, não houve uma adesão tão grande a isso por parte da classe trabalhadora, tendo em vista que parte das tarifas que o Donald Trump colocou criaram problemas para setores industriais nos Estados Unidos, porque eles dependiam de alguns metais e alguns produtos que vinham de fora para poder, enfim, no setor produtivo americano existe essa interdependência com o exterior. E quando você coloca tarifas universais, né, em tudo, você cria esse tipo e outros tipos de problemas internos, né? Então, nem tudo foi um mar de rosas entre Trump e a classe trabalhadora por causa disso. Fora, ele no discurso do Estado da União recente, né, ter dito que fez muito pela área de saúde, o que chega a ser patético ele ter dito isso, né, tendo em vista que o setor saúde americano continua sendo uma das áreas do Estado americano que é mais deficitária, né? Os Estados Unidos têm o pior sistema de saúde entre os países desenvolvidos. É uma situação calamitosa o que vive os Estados Unidos nesse quesito, né? É interessante perceber que a mídia brasileira repercute muito pouco o que Bernie Sanders tem dito sobre Trump e sobre impeachment. Em geral, outras vozes são citadas, né? A imprensa brasileira corporativa parece que quer esconder um pouco Bernie Sanders, pelo menos por enquanto, porque eles percebem que se a nossa esquerda começar a absorver algumas ideias, não só do Bernie, mas do movimento todo que envolve o Bernie Sanders, vai significar problemas para os setores corporativos e do alto empresariado brasileiro. Então eles ficam com medo desse pessoal e estão tentando esconder. Eu prevejo que Bernie provavelmente vai ganhar New Hampshire, que é o próximo estado das primárias. Todas as pesquisas estão apontando uma vitória significativa, isso seria ótimo. Agora, nós ainda não sabemos qual o impacto que Iowa e New Hampshire vão ter em Nevada e na Carolina do Sul, South Carolina, né? Esses dois estados predominantemente de pessoas brancas, né, Iowa e New Hampshire, podem ter um impacto nesses outros estados, Nevada, que tem uma população latina significativa, e South Carolina, que tem uma população afrodescendente significativa, porque o que acontece é que quando você tem essa primeira votação, quando uma pessoa vai muito bem ou vai muito mal, isso afeta um pouco aqueles eleitores que estão indecisos. Então, por exemplo, se tem uma pessoa apoiando o Joe Biden, mas Joe Biden foi muito mal nos dois primeiros estados, e esse apoio é um apoio chamado soft, é um apoio fraco, existe uma forte possibilidade dessas pessoas decidirem não apoiar Joe Biden, e aí ele cair nas pesquisas, né? Assim como, se você vê o seu candidato indo bem nos dois estados,
e existe uma possibilidade você apoiar esse candidato com mais intensidade, e existe a possibilidade do efeito manada, ou seja, algumas pessoas verem aquela pessoa indo bem e estavam já pensando em votar nessa pessoa, e aí se animam e dizem, olha, ele está indo bem, eu vou votar nessa pessoa, né? Então, o cenário, pelo menos por enquanto, a fotografia nesse momento para Bernie Sanders é boa, sim, mas ainda imprevisível. Michael Bloomberg vai entrar na Super Tuesday, na Super Terça, né? E ele vai trazer com ele muito investimento de anúncios e tudo mais. E ele vai realmente fazer um esforço muito grande para entrar na corrida. Ele já está fazendo e existe essa possibilidade do prefeito de Nova York ameaçar. Eu acho que as chances dele são baixas nesse momento. Mas o establishment democrata, se a candidatura de Biden implodir, e ela talvez imploda, ele vai ser a pessoa que o establishment vai apoiar. Uma coisa que eu acho interessante seria que se Bernie ganhar, porque os carreiristas, pessoas que estão na política por razões individualistas e acabam dividindo o voto mais de centro-direita do Partido Democrata, que é bastante significativo, e o Partido Democrata e os democratas corporativos são predominantemente centro-direita, né? Os democratas corporativos são todos de centro-direita. Boa parte do Partido Democrata é isso, é um partido de centro-direita. Se eles se dividindo acabarem favorecendo Bernie, vai ser uma ironia fantástica, né? O individualismo, o egoísmo deles fazer uma pessoa com a agenda generosa e com a agenda que pensa no coletivo, que pensa em direitos universais, ascender, porque eles foram muito egoístas e muito individualistas e carreiristas. Seria uma justiça poética maravilhosa. E talvez aconteça. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu suspeito que nesse momento caminha para isso. Mas muita coisa ainda vai acontecer nos próximos meses e eu não tenho dúvidas que o Partido Democrata, que a mídia corporativa, que as grandes corporações empresariais vão fazer de tudo, legal e ilegal, tudo que eles puderem para derrubar Bernie Sanders. Isso significa que mesmo o cenário hoje estando aparentemente bom, não dá para pensar que vai ser fácil, porque não vai ser não. Vai ser muito difícil, porque todas essas forças estão alinhadas contra Bernie, contra uma alternativa mais de esquerda mesmo nos Estados Unidos, que é uma coisa incomum, mas que aconteceu e que já vem acontecendo há algum tempo na política americana. Enfim, gente, é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração.